Clube Social de Piatã. Construído na década de 1920, precisamente no ano de 1927, quando Piatã ainda se chamava Bom Jesus. Foi construído em 1927. A Lira de Piatã, eles chegavam a ir de pé tocar nos municípios vizinhos para poder arrecadar dinheiro para construir esse prédio. Inclusive ele era particular, né, a Sociedade Anônima da Lira de Piatã. E nos anos 80 ele foi demolido a parte de trás do clube para aumentar o clube. E o clube era muito bem organizado, você tinha o vestiário, você tinha um barzinho lá dentro, tinha um banheiro. Essa parte aqui tem a porta, era um corredor que tinha até no fundo, lá tinha entrada para o pessoal, os apresentadores entrarem, para não precisar, no caso o clube estando cheio, não precisaria os artistas, cantores entrar junto com o público. Então tinha essa parte por trás, que era a entrada do palco. E lá tinha um vestiário lá no fundo, que aí era onde as pessoas entravam por lá e já faziam a apresentação lá sem precisar atravessar o clube, a parte onde estava o público. E essa parte aqui não existia, ela é uma parte já mais nova, essa parte da frente da porta aqui. O clube era só dessa parte da parede para lá. No princípio, muito fortemente, quem atuou ali foi um grupo musical, a Lira Bojesuense de Piatã, que era um grupo anterior, naturalmente, à estrutura do clube e que ajudou na própria construção e que ocupou esse clube por um longo tempo, nos anos 40, 50. As atrações principais giravam em torno da Lira Bojesuense, que foi esse grupo musical, que sempre teve a capacidade de renovar. Com o passar do tempo, a sociedade, a comunidade meio que entendeu que ali seria um lugar realmente de interesses em comuns e passou a ser muito mais do que atividade musical. Formaturas, festejos juninos, carnavalescos, aniversários, todo tipo de manifestação cultural de uma sociedade que não era tão globalizada como é a nossa atual, acontecia ali no clube social. Desempenhou um papel fortíssimo na estrutura, na construção da sociedade piatense, inclusive politicamente falando, porque reuniões políticas também aconteciam lá e comemorações políticas também aconteciam lá. O prédio é mais antigo que o da Câmara de Vereadores e o prédio da Prefeitura. Conforme comprovam estas fotografias, no passado, durante muitas décadas, esse lugar foi palco dos grandes eventos culturais e festivos da sociedade piataense. Quando eu cheguei para aqui em 59, era um clube, né? Que tinha o nome o povo chamava de sociedade. Ali eu assisti festa de casamento, festa de formaturas, festinha de encerramento de escolinha, festa de carnaval, São João, várias festas, viu? Era conservado, ao lado tinha uma parte que vendia salgados para o povo, tinha a parte mais alta que era onde entregava, se fosse formatura, os diplomas. Pode-se afirmar que, de segunda a segunda, havia sempre uma atividade acontecendo neste espaço. Quando eu fui músico lá, a gente tocava, tinha um maestro aí que ele trabalhava também por vontade dele, que ele não tinha ordenado nenhum para ninguém, né? Todo mundo com boa vontade. Então o senhor fez parte da Lira? O senhor tocava na Lira? Eu fui músico lá nessa época. O senhor se recorda se havia algum tipo de pagamento de mensalidade dos sócios? Não. Acho que não tinha. Por exemplo, eu nunca vi falar que pagasse nada. Tinha os sócios, né? Agora, se eles pagassem, eu não sei se pagavam. Quer dizer que era uma coisa muito importante em Piatã, que não tinha nada de... que você tivesse assim uma diversão em Piatã. E a diversão era a sociedade, por nome Lira Bojesuense Piataense. Apesar de hoje significar um espaço físico pequeno, para a pequena população piataense do início e meados do século passado, o salão era gigante. Nas inúmeras festas,
peças teatrais, matinês e bailinhos, tocados muitas vezes ao som de radiolas ou toca-fitas, foi aqui que muitos namoros se iniciaram, finalizando em muitos casamentos. Era o ponto de encontro de jovens, o ponto de encontro de famílias, é onde a família piatanhense se reunia. No palco desse clube, passou, vários famosos, como os Fíveres, Fernando Mendes, Diana, mas também se apresentou por inúmeras vezes um conjunto, uma banda, como se diz hoje, daqui de Piatã, o GAP 5, com artistas maravilhosos, como o exemplo de Bichão, a exemplo de Beni Ozef, o saudoso Tom de Bioco. Então era uma banda maravilhosa, também Ramon, que todos conhecem. Este prédio é tão importante na história de Piatã que, diga-se de passagem, quando a única escola de Piatã era a Duque de Caxias, por não haver espaço suficiente, foi aqui que funcionou a primeira turma de jardim de infância, atual pré-escola. Hoje, quem passa pela fachada do antigo clube, que ainda ostenta uma lira, uma espécie de harpa, imagina que a parte interna está conservada. Mas a triste realidade é que não existe mais nada. Nenhuma parede está de pé. Nem se sabe ainda se existe algum piso, pois o mato tomou conta de tudo. Não se sabe mesmo como em tão pouco tempo tudo pôde se acabar desta forma. Nas recentes obras de reforma da Câmara Municipal, um dos muros laterais chegou a ser erguido e a Prefeitura também ergueu o muro dos fundos, mas o interior é apenas mato. Como é que você vê hoje, num espaço bonito daquele, uma história linda daquela destruída? Só tem um sentimento, eu e a comunidade, que era uma coisa muito importante em Piatã. Era a diversão, um casamento, tudo era realizado ali. Hoje, Cláudio, sabendo que temos apenas essa fachada, que ainda persiste em se manter de pé, há uma tristeza muito grande. E não é só isso. Há muitos outros prédios, casarões, que estão sendo demolidos. Você encontra uma Piatã que pouco existe daquilo que eu vivi. Bom, triste, Porque deveria ter conservado uma coisa, um patrimônio antigo, Eles deviam ter conservado, cuidado mais, Não deixar chegar a esse ponto, Deixou acabar o que deveria estar sendo conservado. A senhora acha que a população de Piatã está muito descuidada em relação a cuidar do patrimônio? Acho, sim. O prédio não pertence à prefeitura e nem mesmo pessoas que participaram da Lira Bonjesuense de Piatã, como Tom de Nonô e o senhor Walter Siciliano, sabem quem são os donos que ainda estão vivos, nem mesmo como encontrá-los. Para reformar, não é apenas levantar as paredes e colocar o telhado. O processo, que tem que partir inicialmente da Prefeitura Municipal, é burocrático e também tem que ser apresentado à Câmara de Vereadores, que deve ou não aprovar o projeto de reconstrução. Segundo informações, o prédio ele pertence à associação musical, que inclusive existe músicos vivos aqui em Piatã, residentes em Piatã e fora de Piatã também. Portanto, pertence aos associados. E é importante que a gente entenda da necessidade de revitalizá-lo. Afinal de contas, se foi lá que muitas gerações viveram momentos importantíssimos, será lá também que as nossas gerações e as futuras viverão outros momentos igualmente importantes na cultura, na memória e na nossa vivência. Eu, Plauto Azevedo, convido você a fazer parte dessa luta em defesa do tombamento do patrimônio histórico de Piatã. Os antigos casarões do nosso município
não podem simplesmente ser derrubados. Se inscreva no canal e compartilhe essa matéria.